os Estados Unidos retornaram seus bombardeios à região. Tem uma série de outros desdobramentos acontecendo em tempo real e a gente vai passar por eles. Estou recebendo também atualização ao vivo, conforme a produção vai me trazendo informação. Mas eu começo com o que foi publicado da fonte primária, o Comando Central dos Estados Unidos, que ontem à noite, por volta de 8 ou 9 horas da noite no horário de Brasília, confirmou: novos bombardeios foram realizados, são os primeiros em uma semana. Aí se vê então os vídeos divulgados pelo Comando Central, que são dos bombardeios da noite passada e que mostram, unclassified significa que o sigilo foi removido, mostram então alguns dos ataques que aconteceram, e se vê caminhões, barcos, outros aspectos da infraestrutura do Irã sendo alvejados. Segundo o Comando Central, aspas para o comunicado à imprensa, os Estados Unidos atingiram dezenas de alvos da Guarda Revolucionária Islâmica no Irã, incluindo centros de controle de comando militar, instalações de mísseis e drones, locais de vigilância e defesa costeira e recursos marítimos. Falando depois numa publicação, e eu creio que a gente tem aqui a publicação do Comando Central, que os ataques constituem uma resposta contundente às tentativas de ataque do Irã contra as forças americanas no Oriente Médio. Aqui então a publicação, confirmando, fala que às 8 horas da noite, horário da costa leste dos Estados Unidos, aconteceram os bombardeios. Isso seria 9 horas, horário de Brasília. E aí sim, em resposta a ataques que aconteceram no dia 28 de julho, quando o Irã lançou ataques contra uma série de bases americanas na região, incluindo em particular uma base na Jordânia, e foram ataques em larga escala, com a maior parte dos projéteis sendo interceptados, mas ainda assim provocando a essa reação. O próprio Trump já tinha antecipado que algo assim poderia acontecer. A gente tem ele aqui falando numa coletiva pouco antes dos ataques. We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. Bom, aí está então o presidente americano falando. Completando isso, o Comando Central também divulgou hoje que cumpria o bloqueio rigorosamente quanto ao Irã. Aqui se fala de 20 veículos comerciais então que foram redirecionados, 2 deles que foram desabilitados e 2 que foram embarcados, conforme, ao mesmo tempo em que os ataques continuam na frente militar, o bloqueio mantido contra o Irã de forma naval para tentar estagnar a economia iraniana também continua, tanto impedindo que insumos cheguem ao Irã, quanto que o país consiga exportar aquilo que é a grande linha que alimenta a sua economia em termos de receita, que é a exportação de petróleo, um bloqueio que é mantido ali. Isso é parte da estrutura desse conflito desde o início, quando, logo depois de uma semana de guerra, o Irã bloqueava o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos bloquearam os bloqueadores, falaram: não é que os países do Golfo não possam entrar e sair, mas se eles não podem, então vocês também não poderão. O dilema quanto ao que isso impacta na inflação global e na economia do mundo todo é o que mantém todo mundo com os olhos atentos, na ponta dos pés. Tem até uma expressão em inglês, by the edge of your seat, na ponta da cadeira, vendo o que acontece, porque esse bloqueio de energia é o que pode impactar também a inflação, mundo afora, Brasil, com uma alta dos preços de combustível. Ainda, vou acrescentar informações que já acrescentei em outras coberturas, mas para quem está acompanhando agora, conseguir ter as ferramentas em mãos para acompanhar o conflito. O momento onde isso acontece é onde as reservas de petróleo estariam nos seus níveis mais baixos desde 1983, ali passava 1/5 dos combustíveis fósseis globais antes do início desse conflito. Há estimativas de que, se isso continuar por meses, ou, segundo os mais pessimistas, por semanas, pode haver uma crise de combustíveis em escala global, tanto em termos de preço quanto de disponibilidade de acesso a combustíveis. Não à toa, a Agência Internacional de Energia disse que é a pior crise de combustíveis na história, pior que Covid, guerra da Ucrânia e a estagflação americana da década de 70, todas somadas. Isso é parte também da questão estratégica quanto a esse conflito, quando se sai da notícia para análise e a gente tenta dar um passo para trás e conseguir perspectiva sobre isso. Para os Estados Unidos, no momento, a solução é ou negociar e tentar conseguir o desbloqueio do Estreito de Hormuz, ou tentar agir pela força. Parece até um tipo de escolha em termos de como o conflito escala. Ou o Irã, se as coisas ficarem como estão agora, vai ter o controle do Estreito de Hormuz, algo que seria inaceitável para os Estados Unidos em princípio, ou vai ter que haver uma escalada de força para conseguir retomar ele à força, ou negociar. Atualmente as negociações parecem mais e mais distantes.
Tendo isso, esse panorama do momento do conflito, eu sigo com vocês com uma série de atualizações de última hora que também estão acontecendo em tempo real, conforme desdobramos o assunto. Já vou seguir com mais algumas das questões das últimas 24 horas, mas antes, de forma importante, enquanto isso acontece, há cerca de 2 horas atrás, os Estados Unidos acabam de informar que estão impondo sanções à Mahan Air, que é uma linha aérea, a linha aérea estatal do Irã. Novas sanções, então, alvejando indivíduos e entidades na China, na Índia, na Rússia e no Irã, acusadas de apoiar a Mahan Air. São sanções secundárias que também vêm por conta da Mahan Air antes de ter sofrido sanções por seu apoio à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e seu apoio ao terrorismo no exterior. 6 empresas e indivíduos alvejados por agir como agentes de vendas e apoio logístico à Mahan Air. Ao mesmo tempo que isso acontece, o Senado americano também bloqueia, isso nas últimas 2 horas, são algumas das atualizações conforme a coisa acontece em ritmo frenético. O Senado americano acaba de bloquear um voto quanto à resolução de poderes de guerra. Explicando, existe mobilização por parte dos democratas e alguns republicanos que estão descontentes com o rumo do conflito para bloquear os poderes de Trump quanto ao que acontece no Oriente Médio. Para efetivamente fazer algo que bloqueasse os poderes de Trump, seria praticamente inviável com a configuração atual do Senado. Seria necessário que houvesse pelo menos 60 senadores dispostos a agir, não é o caso. Mas uma série de votos que tem um valor simbólico de condenar a atuação de Trump na guerra têm sido propostos tanto na Câmara quanto no Senado dos Estados Unidos. Agora, no início da tarde, houve o bloqueio de um voto, então, perdeu por 50 a 49 esse voto, então, que era uma moção para repudiar os poderes de guerra de Trump. Enquanto isso acontece, a gente tem também drones alvejando uma base americana no Bahrein. É o que diz o exército iraniano, acontecendo agora, enquanto discutimos então a atuação e atividade militar no Oriente Médio seguem. Com essa atualização de última hora, eu quero abrir o panorama para discutir com o público a respeito do que aconteceu em termos de ataques iranianos ao longo das últimas 24 horas ou 48 horas e que também acabou fazendo com que a atividade de bombardeios americanos ressurgisse. A gente viu Jordânia ser alvejada, Kuwait alvejado, Bahrein alvejado. O Egito não chegou a falar, de acordo com as suas investigações, de quem seriam os ataques, mas o porto de Damietta, no Egito, também foi alvejado. São algumas das atualizações, então, conforme mais e mais parece haver um cenário escalatório do conflito, e acabei de passar, em termos de análise, qual é a análise comum do que isso significa em termos de dilema estratégico. Uma ressalva é que o Comando Central americano tem rechaçado algumas das declarações do Irã como falsas, mas essas que eu compartilhei agora há pouco são as que são verificadas até o momento. A gente tem aqui um mapa, e eu vou passar com mais disso com o público. Daniel, creio que a gente tem aqui um mapa do Estreito de Bab el-Mandeb. Aí está, então. Vamos lá. Esse mapa, divulgado pela agência Reuters, também nos ajuda a entender um pouco mais a respeito do dilema quanto ao conflito. Porque enquanto esses ataques estão em curso ao longo do Oriente Médio, outra das questões que fez com que o conflito escalasse ao longo dessa semana foi a participação cada vez maior de organizações terroristas financiadas pelo Irã e apoiadas pelo Irã de outras formas ao longo do Oriente Médio. Esse mapa mostra os 2 estreitos, ali em cima o de Hormuz e embaixo o de Bab el-Mandeb, onde os Houthis, organização terrorista que fica no país ali na ponta da Península Arábica, vocês veem no mapa o Iêmen, também viesse a bloquear rotas de energia alternativas ao Estreito de Hormuz para mais e mais tentar estagnar esse fluxo. Ali se vê o porto de Damietta, no Egito, que seria também um ato escalatório ver o Egito ser alvejado. É um país que até esse ponto da guerra não era alvejado como eram Jordânia, Kuwait, Iraque, Omã, Emirados Árabes em outro momento do conflito e assim por diante. A retomada desses bombardeios que tem um tom de imprevisibilidade, sem saber para onde o conflito caminha e como resolver o impasse quanto ao petróleo, também vem conforme pode-se ver envolvimento de outros países no conflito. Nominalmente, existe uma preocupação quanto a China participar e quanto a como a China eventualmente, ou melhor dizendo, como os Estados Unidos e países da região reagiriam caso o envolvimento chinês fosse comprovado. Falo isso porque há relatos consistentes e cada vez mais amplos de fornecimento de ativos militares da China para o Irã. Nesse sentido, Trump falou ontem a respeito mesmo de
se pronunciou ontem sobre uma reportagem da Reuters que falava, citando fontes anônimas, que o Irã estaria comprando 300 a 400 sistemas portáteis de defesa aérea da China, uma espécie de bazuca que se coloca no ombro e que dispararia mísseis teleguiados contra alvos aéreos. Na sequência a gente confere então o que Trump falou ontem sobre isso, reagindo a essa informação. Vamos lá. President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. Yeah, please. Mr. President, And he's coming here, I think, on September 24th. Bom, aí está então dizendo que Xi havia falado que não participaria. Indo da notícia para a perspectiva mais ampla sobre isso e o que fontes dizem nos bastidores, segundo a maior parte dos veículos noticiando sobre o assunto, a gente passa a entender que Trump tem tratado esse assunto com um certo eufemismo. Houve anteriormente um navio chinês indo rumo ao Irã que chegou a tentar, ou melhor dizendo, um navio iraniano vindo da China rumo ao Irã que buscou furar o bloqueio americano e eventualmente foi desabilitado. Falando a respeito do que estava a bordo, Trump disse que era um presentinho da China que não havia lhe deixado nada contente. E outros incidentes parecidos têm sido consistentemente relatados. Em termos de envolvimento da Rússia, a Ucrânia já havia acusado antes, mas é uma acusação recorrente que dados de satélite da Rússia têm sido utilizados para auxiliar o Irã a alvejar os alvos americanos na região. Trump novamente buscou lidar com isso com eufemismos, colocar panos quentes na situação. Entretanto, esse conflito que passa a ter um tom cada vez mais escalatório, vê acusações como essa se tornando mais frequentes, e resta a incógnita de como Trump deve reagir na sequência com essas acusações se tornando mais e mais comuns. Quando eu estava dando as atualizações ao vivo e as coisas que a gente recebe em tempo real, eu mencionei sobre as sanções a Mahan Air, mas ao mesmo tempo em que a gente vê os bombardeios resumirem, a gente também vê iniciativas dos Estados Unidos no sentido de buscar cortar as redes financeiras que permitem o funcionamento do regime iraniano. Por aí, a gente teve também mais sanções sendo anunciadas pelo Departamento do Tesouro ao longo desse mesmo período. Estou com aqui ao lado o press release, a nota à imprensa aí, que foi publicada. Então, a rede de extorsão do Estreito de Hormuz, é o que disse o Departamento do Tesouro, estaria sendo disruptada. Uma nova rodada de sanções contra o regime iraniano visava então 8 embarcações e seus operadores que, segundo constatações, estavam transportando petróleo do Irã, principalmente para a China. Também foram sancionadas 2 empresas iranianas recém-criadas, que segundo o Tesouro americano, que é o que lida com as sanções, o OFAC, Office of Foreign Asset Control, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, é o responsável, talvez o pessoal se lembre, é o mesmíssimo órgão que lidava com as sanções sob a Lei Global Magnitsky aqui no Brasil. Mas então, segundo esse órgão, essas entidades obrigavam os navios a adquirir seguro para passar pelo Estreito de Hormuz, e empresas que operam esses navios-tanque localizadas na China e nas Ilhas Marshall também foram incluídas nessa lista do OFAC. O Scott Bessent, secretário do Tesouro, disse que com a economia em queda livre e a inflação na casa dos 3 dígitos, o regime está desesperado por dinheiro. E, de certa forma, esse é o grande dilema do momento no conflito. Quem estaria mais desesperado para conseguir que algum tipo de resultado fosse alcançado? Por Irã, por um lado, a sua economia sofre um desgaste tremendo a partir do que ora acontece com os bloqueios e as sanções. Por outro lado, tem possibilidades estratégicas que jamais teve antes, o controle da energia global no Estreito de Hormuz, e ampliando o momento para fazer com que seus grupos terroristas ajudem a controlar outros pontos do Oriente Médio, rotas alternativas a Hormuz, o Estreito de Bab el-Mandeb, o Mar Vermelho, escoar através do Mar Mediterrâneo por gasodutos e oleodutos, passando por Síria, Líbano, Iraque. Um momento onde se vê quem aguenta por mais tempo. Para Trump, tem uma bomba relógio também. Ele pode ser pressionado tanto dentro quanto fora do país com a pressão inflacionária, a pressão de alta dos preços em função dessa questão do mercado de energia. Ele tem uma eleição que vai vir à tona para o Congresso, vindo agora em novembro. Eleição legislativa, onde vai trocar nas midterms uma parte substancial do Congresso americano. E se os preços não baixarem, e uma guerra que, quanto mais tempo passa, mais impopular se torna, ele também tem uma espécie de bomba relógio para agir, economicamente. Agora, é parte do motivo pelo qual alguns analistas falam que uma invasão terrestre ou uma escalada de forças com violência poderia ser uma das possibilidades adiante conforme a guerra se desdobra. Afinal de contas, destrancar o Estreito de Hormuz seria crítico em termos da economia global.
Tem mais um fator que eu já visitei em momentos anteriores do conflito, mas que, à luz desse bombardeio, vale a pena a gente se aprofundar. Até na introdução do programa eu havia falado sobre o porquê esses bombardeios resumem agora e por que haviam parado anteriormente, e que a gente buscaria, na análise a partir dessas informações, também trazer mais para o público sobre o assunto. Eles resumem porque nesse impasse seria crítico para os Estados Unidos buscar, com uma escalada de força, a abertura do Estreito de Hormuz e também dar respostas simbólicas ao Irã contra o ataque feito das tropas americanas na região. Porque eles haviam parado anteriormente é outra das discussões. Por um lado, a possibilidade da questão de conversas diplomáticas levarem a uma solução, apesar disso parecer mais e mais distante conforme o tempo passa. Por outro lado, uma análise que foi comumente feita, principalmente com base em duas matérias, uma da CNN americana, outra do New York Times, que seria a possibilidade de as munições estarem mais curtas no Oriente Médio, não tanto em termos ofensivos, aonde a avaliação comum é de que haveria muitas delas, mas no sentido de que desescalar agora seria interessante para os Estados Unidos, porque mísseis interceptadores Patriot, que são os utilizados, por exemplo, quando há ataques em massa a bases americanas no Kuwait, na Jordânia, no Iraque agora tem menos, né? Mas principalmente Kuwait, Jordânia, Omã e Bahrein em tempos recentes. Esses são os mísseis utilizados por aliados americanos e pelos próprios Estados Unidos para interceptar os ataques que vêm do Irã. E esses sim são uma munição que estaria mais perto de estar indisponível. Até congressistas tanto republicanos quanto democratas têm manifestado preocupação com o esgotamento desse tipo de estoque de armas nos Estados Unidos, e o próprio Trump chegou até a falar "We could have more of them", poderíamos ter mais deles. Um presidente que notoriamente busca sempre ter uma retórica muito belicosa e firme quando se fala de como está a guerra. Se ele chegou a falar isso, comumente é uma coisa que atribui mais credibilidade a essas alegações. Trump disse: temos muito mais munição do que qualquer outro país do mundo e muito mais do que precisamos, especificamente ao Wall Street Journal em termos gerais, mas anteriormente havia falado que, com os Patriots, seria bom ter mais deles. A nossa apuração traz sobre isso um relatório do Center for Strategic International Studies, ou SIS, que é um dos principais think tanks de defesa dos Estados Unidos. Relatório agora de 27 de julho, 27 foi o quê? Segunda-feira? Aponta que os estoques de interceptadores americanos caíram para menos de 900 mísseis Patriot e menos de 300 mísseis de defesa THAAD, o THAAD. E é o tipo de dado que até ajuda a gente a entender alguns dos eventos dos últimos dias. Por exemplo, Zelensky pedindo e falando com otimismo sobre produzir mísseis Patriot na Ucrânia, uma coisa que há só 1 ou 2 anos atrás seria impensável em termos de concessões dos Estados Unidos para desenvolver a indústria bélica da Ucrânia e permitir alguns atos que poderiam ser idos pela Rússia como escalatórios lá na guerra então no leste da Europa. Quero garantir que a gente não tenha mais nada em tempo real e posso prosseguir na pauta. Agora uma questão, dois pontos interessantes a serem discutidos. Um deles, o Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, acabou de falar que o Egito é um parceiro regional-chave e alertou contra planos israelenses. Acabou de publicar isso no X, o ministro das Relações Exteriores do Irã. A notícia tem grande escala. Conforme eu trazia as atualizações agora há pouco, a gente falou especificamente a respeito de ataques no porto egípcio de Damietta. Quero voltar aqui com esse mapa. Ataques que não tiveram ninguém reivindicando a sua autoria, mas que de fato aconteceram contra esse porto no Egito. Agora, o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi parece dar a entender que teria sido Israel buscando trazer Egito para a guerra. Claro, isso é apenas a perspectiva do Irã, que notoriamente também tem utilizado, assim como tem sido proeminente em todo o conflito, as comunicações como uma forma de guerra. Mas então essa publicação que acontece agora, nesse último instante. Outra publicação interessante aqui vindo da Axios. A Axios é um dos veículos que tem noticiado a respeito disso com fontes próximas ao assunto. Tem um jornalista israelense que relata tanto em Israel quanto no portal Axios nos Estados Unidos, o Barak Ravid, e que teve acesso a entrevistas com Trump e outras altas autoridades americanas anteriormente. Então, enquanto não é uma fonte publicamente verificável, vale a pena ficar atento ao que é dito. E essa é uma informação interessante. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã pediu que o Hamas atrasasse um acordo para se desarmar. Novamente então, diz a Axios, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã pediu que o Hamas atrasasse um acordo para se desarmar em Gaza. E o desarmamento do Hamas é uma parte crítica da arquitetura do futuro de Gaza, de como vai ser Gaza após a guerra do 7 de outubro de 2023. Isso é crítico por um motivo a mais.
O Irã tem cronicamente utilizado os grupos terroristas que financiou e treinou ao longo da região para impedir que haja rotas alternativas para que o petróleo saia do Oriente Médio. A gente viu isso, por exemplo, com não só os Houthis bloqueando o Estreito de Bab el-Mandeb e atacando a Arábia Saudita, mas com ataques com milícias pró-Irã no Iraque, o Hezbollah no Líbano, entre outras. Ter o Hamas como parte da arquitetura de terrorismo que poderia causar mais dificuldades aos adversários do Irã no Oriente Médio seria absolutamente do interesse de Teherã, e mesmo que o Hamas esteja fragilizado, ainda não se desarmou formalmente. Então, aí está o relato que ajuda a gente a entender mais do assunto e as informações que acontecem em tempo real.